Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago análise do edital do concurso público para professores da Prefeitura de Itatiba, aqui no interior de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Lembrando sempre que nas análises de editais aqui no canal, eu apenas trago os pontos principais para que você possa verificar se o concurso vale a pena ou não para você. Se for do seu interesse, vai ficar na descrição do vídeo o link lá do site da Banca Vunesp, no qual você encontra o edital para você depois dar uma lida na íntegra e também para fazer a inscrição. Beleza? Então, como eu já adiantei, a banca organizadora é a Vunesp. Esse edital foi publicado na semana passada. Professora Jéssica, onde fica Itatiba? Fica na região metropolitana de Campinas, portanto, é um município próximo a Campinas, Louveira, Jundiaí, aquela região, ok? E tem um pouco mais de 100 mil habitantes. Esse edital está prevendo 5% das vagas para as pessoas com deficiência, tem para diversos cargos, não só na área da educação. Portanto, eu só vou enfatizar alguns cargos de gestão aqui nessa análise e também nos cargos de professores. Por exemplo, tem para coordenador pedagógico 15 vagas no total, salário R$ 6.752,91, precisa ter licenciatura plena em pedagogia ou licenciatura em qualquer área e pós-graduação em gestão escolar. Portanto, se você tem apenas pedagogia, não precisa ter essa pós-graduação em gestão escolar. Agora, se você tem licenciatura em outra disciplina, português, matemática, história, geografia e afins, precisa ter também essa pós em gestão escolar. E, além disso, uma experiência de 5 anos como docente em sala de aula. Carga horária 40 horas semanais. Também temos vaga para diretor da escola, 2 vagas, salário R$ 7.762,96. Precisa ter licenciatura plena em pedagogia ou licenciatura plena em qualquer área do conhecimento e também precisa ter 5 anos de experiência em sala de aula, carga horária 40 horas semanais. Orientador educacional, 1 vaga, salário R$ 5.869,83. Precisa ter ensino superior completo em pedagogia com habilitação em orientação educacional ou gestão escolar ou administração escolar ou pedagogia, licenciatura de acordo com as diretrizes nacionais homologadas em 2006, carga horária 40 horas semanais. Agora os cargos de professores, professor de desenvolvimento infantil, PDI, que irá atuar na creche. São 14 vagas no total, salário R$ 4.893,01, precisa ter licenciatura plena em pedagogia, 40 horas semanais. PEB1 efetivo, vai atuar na pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental e também nos anos iniciais da educação de jovens e adultos. 33 vagas no total, salário R$ 4.324,58 para uma carga horária de 30 horas semanais. Também precisa ter licenciatura plena em pedagogia ou normal superior. Quando a gente fala normal superior, é os cursos de pedagogia que os mais antigos não têm essa nomenclatura licenciatura, tá? Não é professor de matemática que vai dar aula nos anos iniciais, ok? Também temos vagas para o PEB1 substituto, que seria o professor adjunto, tá? E esse efetivo é o professor com regência de sala de aula, mesmo salário, mesmo requisito, mesma carga horária. Também temos vagas para os professores especialistas, arte substituto, 1 vaga, artes titular, 3 vagas. Também para professor de ciência substituto, titular, educação física, geografia, história, inglês, tanto titular quanto substituto, língua portuguesa, matemática
E também tem para professores de música, com professor de música bateria, professor de música contrabaixo, professor de música de flauta transversal doce, professor de música guitarra, professor de música piano, professor de música teclado, professor de música de viola caipira, também professor de música de viola erudita, professor de música violino e, para fechar, supervisor de ensino, uma vaga, salário R$ 8.819, precisa ter ensino superior em pedagogia com habilitação em supervisão escolar e 3 anos de experiência em cargos de gestão, como supervisor, diretor, vice-diretor na rede pública, certo? Carga horária 40 horas semanais. Benefícios: a Prefeitura de Itatiba paga um vale alimentação no valor de R$ 1.000, tem plano de saúde e também é garantido a cada 5 anos o aumento de 5% ali em cima do salário base, que seria o quinquênio. E outro ponto importante é que esse concurso não é em regime estatutário, e sim no regime da consolidação das leis do trabalho, o famoso CLT. Tem vídeos aqui no canal explicando o que são os cargos públicos em regime CLT. E assim, não é que pode ser mandado embora a qualquer momento, não tem a estabilidade fixa como estatutário, mas para o servidor CLT ser mandado embora também não é tão simples assim. E vários municípios têm professores no regime CLT, como São Caetano, em Embu-Guaçu, por exemplo. As inscrições só começarão no dia 31 de março e vão até o dia 29 de abril no site da VUNESP. Taxa de inscrição para o ensino superior, os cargos que eu mencionei aqui na análise, o valor é R$ 98,80. Taxa de inscrição padrão VUNESP. Você também poderá pedir redução ou isenção do valor da taxa de inscrição. Quem poderá? Primeiro, doador de medula óssea, e se tiver desempregado. Daí aqui no edital tem a documentação comprobatória que você deverá enviar no site da VUNESP entre as 10 horas do dia 31 de março até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º de abril. Agora, sobre as provas, este concurso público constará das seguintes fases e provas. Aqui eu só vou comentar as fases para os cargos de professores, no caso o PDI e também o PEB1, tanto titular quanto o substituto. No caso, a primeira fase é prova objetiva, com 15 questões de língua portuguesa e 15 questões de matemática, mais 20 questões de conhecimentos específicos, que são os autores e legislações. Total, 50 questões. Depois, a segunda fase, que é a prova de títulos. Portanto, não teremos redação. A prova objetiva para todos os cargos tem data prevista para sua realização em 29 de junho de 2025, em 2 períodos. Portanto, temos bastante tempo até a prova. No período da manhã, por exemplo, será a prova para diretor de escola e também para os cargos de PEB1 efetivo e substituto, e também alguns cargos de professores especialistas de algumas disciplinas, e também de alguns cargos de professores de música de alguns instrumentos. Aí no período da tarde temos mais cargos, por exemplo, período da tarde será a prova do professor de desenvolvimento infantil, o PDI, e outros professores especialistas. Então, por exemplo, e também de música. Então, um exemplo, eu quero fazer o concurso tanto para o cargo de PEB1 titular e PDI. Eu posso, pois serão períodos diferentes, portanto, você pode sim fazer 2 inscrições. Agora, se você quer tanto professor PEB1 titular quanto substituto, não poderá, pois serão ali no mesmo período. Daí você vai ter que escolher um ou outro, entenderam? Então, se você quiser fazer 2 inscrições, precisa prestar atenção nessa tabela para não se inscrever em um cargo que o período de prova
será o mesmo, precisa ser diferente. Então, escolher um cargo do período da manhã e um cargo para o período da tarde. Agora, sobre a habilitação na prova. A prova terá uma escala de 0 a 100 pontos e será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos e não zerar em nenhum dos componentes dessa prova, conforme consta a seguir, incluindo os cargos de professores. Portanto, para ser habilitado, precisa fazer 50 pontos, acertar metade da prova e não pode zerar em nenhum componente. Portanto, não pode zerar em língua portuguesa, matemática e nem nos conhecimentos específicos. Prova de títulos não tem uma data definida. A Prefeitura de Itatiba ainda irá convocar os habilitados do concurso por meio de diário oficial e também pelo site da VUNESP, os candidatos habilitados para poderem apresentar títulos que você deverá fazer o upload lá no site da VUNESP, mas ainda não temos data. Quais serão os títulos que serão aceitos? Será aceito doutorado, 1 valendo 2,5 pontos, mestrado, 1 valendo 1,5 pontos e pós-graduação lato sensu, especialização na área da sua área de atuação, com carga horária mínima de 300 horas. Você pode apresentar até 2, cada um vale meio ponto, total 1 ponto. E para fechar essa parte do edital, esse concurso tem validade de chamamento de 2 anos, podendo ser prorrogado por um período igual de mais 2 anos a partir da data da homologação. Como temos muitos cargos, o edital foi dividido em 2 partes. Então, tem essa parte do edital e lá no site da VUNESP encontramos um PDF à parte só com conteúdo programático para cada cargo. Aqui, para os professores de desenvolvimento infantil e PEB 1 efetivo e substituto, começa a partir da página 65. Portanto, teremos língua portuguesa, o que sempre cai na VUNESP, leitura e interpretação de texto, classe das palavras, crase, colocação pronominal, regência, matemática, situações, problemas, grandezas, equação de primeiro grau, geometria. E depois temos os conhecimentos específicos. Temos aqui os temas, como, por exemplo, a prática educativa do professor na educação infantil, aprendizagem na educação infantil, formação pessoal e social da criança, desenvolvimento da motricidade, e todos esses temas estão englobados aqui nos autores, em seus livros e artigos. E autores clássicos como, por exemplo, Maria Carmen Barbosa, Sem Linguagens, Júlia Formosinho, Gonzales Mena, Jussara Hoffmann, Maria da Graça Souza Ron, Sueli Amaral Melo, Luciano Osteto, inclusive muitos autores que a Prefeitura de São Paulo, antigamente gostava de cobrar em suas provas. Tem bastante autores aqui. Stacioli, com o Diário do Acolhimento na Escola da Infância, adoro esse livro. Então, é uma bibliografia com autores clássicos da educação infantil, mas tem alguns aqui que fazia tempo que a VUNESP não estava cobrando em seus editais. E depois temos o conteúdo programático para o PEB 1, que é igual tanto para o efetivo quanto para o substituto. Temos esses temas como direito à educação e a função social da escola, educação inclusiva, alfabetização e letramento, avaliação, e todos esses temas estão englobados aqui nos autores clássicos da VUNESP. Eliane Cavaleiro, Emília Ferreiro, também Paulo Freire, Lemove, Mantuan, José Moran, e entre outros, tá? E também, tanto para o PDI quanto para o PEB 1, estão sendo cobrados o currículo da cidade de Itatiba. E também temos, para fechar aqui, as legislações nacionais, como Constituição, ECA e diretrizes. Professora Jéssica, vale a pena fazer esse concurso de Itatiba? Se você mora na região, sim. Aproveita que esse concurso
ainda não entrou lá na Prova Nacional Docente, então é um concurso clássico aqui da VUNESP. Eu não encontrei informações de quantos chamaram do último concurso, mas por ser uma cidade pequena, eu acredito que em torno de 100 para PDI, 100 PEB1 no mínimo, a prefeitura convoque aí desse concurso, certo? Eu não pretendia fazer apostila porque eu pensei que eu não teria demanda, porém a demanda aumentou nos últimos dias, então eu resolvi elaborar a apostila para o concurso da Itatiba, tanto para o cargo de professor de desenvolvimento infantil, PDI, e para o professor PEB1, tanto titular, né, quanto o substituto. As apostilas são em PDFs, cada uma custa R$ 25. Vão ficar aqui, tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo, os links lá do site da Hotmart para você adquirir. A apostila de professor de desenvolvimento infantil ficou com 389 páginas, tem língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, todos os autores, legislação e o resumo do currículo de Itatiba, tem sumário, tem numeração. A apostila está super completa, tem algumas questões para resolver também. Também acompanha a parte lá na plataforma da Hotmart, provas anteriores da banca VUNESP. Então, lá você encontra o PDF da apostila, mais provas anteriores da VUNESP. E a mesma coisa da apostila de professor PEB1, ficou com 510 páginas, beleza? Então, vai ficar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixo os links lá da Hotmart para você adquirir por apenas R$ 25. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!